Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei aonde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se fostes tu que o levaste, dize-me onde o colocastes e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures. Ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Na sexta-feira da Paixão, quando foi narrada toda aquela situação dolorosa da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, onde Ele morre, dando a vida por nós. O Evangelho daquele dia terminava dizendo que ali aonde Jesus foi crucificado, havia um jardim. E nesse jardim havia um túmulo. E Jesus foi colocado neste túmulo. Então, essa palavra que João está trazendo, ela é muito importante para nós entendermos também uma parte do Evangelho de hoje, porque aqui tem várias coisas que soa ao entendimento nosso diante deste fato maravilhoso da ressurreição de Jesus. Então, lá tinha um jardim. E é justamente nesse jardim que Maria Madalena agora se encontra chorando. Porque ela foi lá no túmulo, olhou e Jesus não estava lá. Vocês viram a narração de hoje. Os anjos apareceram. Perguntaram também por que ela estava chorando. Jesus também pergunta para ela. Ela olha para Jesus e não conhece. Depois, na medida que Jesus vai falando, aí ela olha de novo e ela pensava até que era o jardineiro, olha. O jardim e o jardineiro, né? Lá na Terra Santa, ali do lado do túmulo, onde Jesus foi colocado, tem um altar, assim, de quem está de frente para o lugar onde o túmulo está, do lado direito, tem um quadro, que é até um altar onde os franciscanos ali, eles celebram a missa. E nesse quadro está lá Jesus de chapéu, né? Não sei se ele é uma tesoura que ele está na mão, como se fosse um jardineiro mesmo. Colocaram esse quadro para lembrar essa parte do Evangelho. Então ela está ali,
ela confunde Jesus com um jardineiro. E quando Jesus fala Maria, ela conhece a voz. Então, é aqui que eu quero parar para nós meditarmos para o nosso dia de hoje, nessa oitava da Páscoa. Olha, no jardim, ela ouve uma voz. Vamos agora lá no passado, livro do Gênesis, capítulo 3, no jardim do Éden, o jardim da felicidade, o jardim onde Deus havia falado para Adão e Eva: desfrutem de tudo que está aqui, até das árvores que estão aí, os frutos, comam de todos, mas só não comam do fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês comerem daquele fruto, vocês irão morrer. Está certo? Está certo, ok, é isso mesmo, não vamos comer. Nesse jardim da felicidade, aonde Eva e Adão eram puros, eram santos, tinha inocência, o pecado não tinha entrado ainda, nada disso tinha acontecido. Uma voz ressoa também nesse jardim. Ah, é verdade que ele disse que não é para vocês comerem? Sim. Não, é porque se vocês comerem, vocês vão ser como Deus. Olha, uma outra voz. A primeira voz fala, não coma. A segunda voz diz, coma. Ela obedece e come, e de santo passa-se a ser pecador. É preciso notar isso. Os santos tornaram-se pecadores por causa de uma voz. E eles sabiam muito bem que aquela voz não era a de Deus. Mas eles obedeceram à voz do maligno e o pecado agora entra no mundo. E olha agora como é que nós estamos. Mas agora, no novo jardim, no jardim da nova criação, está lá uma pecadora de novo. Agora já não é uma santa, é uma pecadora que está num processo ali de mudança, de conversão, ainda não entende ainda. Maria Madalena, a pecadora. Claro, ela já tinha abandonado o pecado, tinha sido expulso 7 demônios dela. Ela está ali, ela olha para o ressuscitado, mas não o reconhece. Ela ainda não estava entendendo nada de ressurreição. Ela olha para o ressuscitado e não reconhece ele. Porque Jesus agora estava com o seu corpo de ressuscitado. Já não era mais aquele outro corpo, né? É o corpo transformado. É o corpo glorioso, ela não consegue reconhecer. E ainda confunde com um jardineiro. Mas o que é que Jesus faz para que ela possa reconhecer? Aí é Santo Agostinho que diz: como ela não reconhece ele na sua majestade, no seu corpo glorioso, então Deus usou de uma outra alternativa. A minha voz ela vai reconhecer. Maria, mestre, conhece. Vamos lembrar do que Jesus falou no Evangelho de São João também, no capítulo 10, que é chamado o Evangelho do Bom Pastor. E Jesus diz assim, olha, que as ovelhas dele, os discípulos dele, conhecem a sua voz. Quem é discípulo de nosso Senhor, quem se diz ser
seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo, precisa reconhecer a voz de Deus. Está tão habituado, está numa intimidade tanto com nosso Senhor, com nosso Deus, que ele sabe reconhecer a voz de Deus. Já não, a voz da serpente, ela já não exerce mais autoridade. Só a de Deus. E para reconhecer precisa ser íntimo. Então eu pergunto para você que está agora dizendo para todo mundo, Jesus ressuscitou, aleluia, o sepulcro está vazio. Aquela alegria, né, que, nossa, está vendo, ele morreu, mas ele ressuscitou. Mas você conhece a voz do ressuscitado mesmo? Ou é apenas um chavão? Feliz Páscoa! Porque aqueles que estão dizendo que Jesus ressuscitou, que o sepulcro está vazio, Feliz Páscoa, são os homens e as mulheres da nova criação, não é da antiga. Não é da antiga quando se ouviu a voz do demônio e que entrou numa vida de pecado. Aqueles que estão dizendo, Jesus ressuscitou, verdadeiramente, aleluia, Feliz Páscoa, o sepulcro está vazio. Tem que ser pessoas que estão levando uma vida de santidade. São pessoas que são diferentes. São pessoas que não agem como o mundo, esse mundo sem Deus, age. São pessoas diferentes na forma de falar, de se vestir, de compreender o outro, de amar o outro, de fazer o bem ao outro. São pessoas que têm os mandamentos como base para a vida delas e não ficam dizendo por aí, não. Os mandamentos estão aí, mas nem todo mundo consegue seguir, e Deus compreende isso. Não, essa não é a voz de Deus. Quem fala isso não é a voz de Deus, não. É a voz do outro. Maria. Senhor, mestre. Ouve a voz de Deus. Olha bem, estou falando aqui de voz de Deus. Pode ser que você esteja imaginando, né, que vocês vão ouvir uma voz assim audível, né? Aquela voz assim, Padre José Augusto. Eu não estou falando nessa voz. Pode acontecer. Tem gente aí que parece que ouve, né? Vive ouvindo isso. Mas não é isso que eu estou me referindo. Como é que eu posso distinguir a voz de Deus da voz do maligno? Nós que somos batizados, né? E somos discípulos de nosso Senhor, que aspiramos pelo céu, que desejamos um dia estar com Ele. Como é que nós distinguimos a voz de Deus e a voz do maligno? É muito simples. Sabe como é que é? A voz do maligno, ela vai te convidar ao pecado. A voz de Deus vai te convidar a sair do pecado. Simples, né? Muito simples. É só você estar atento. Voz de Deus te convida à santidade. Voz do diabo te convida a ser pecador. Simples. No jardim da nova criação, a voz do pecado não entra.
A voz do maligno não entra. A voz que entra é somente a de Deus. E a voz de Deus nos leva à santidade. Então, se você encontra um cristão aí que diz ser cristão, e é cristão porque é batizado, mas o convite dele é sempre a pecar, então essa voz não é a voz do cristão que ouve a voz de Deus. Esse negócio que você ouve bem por aí, né? Você quer levar uma vida de santo, uma vida de santidade, aí o outro diz assim para você, não é bem assim não, você é um exagerado. Olha, toda vez que você ouvir alguém dizer que você é um exagerado, porque você está querendo levar uma vida santa, essa voz não é de Deus. É claro que não é de Deus. Ela não vem de Deus. É porque essa pessoa, ela já não está levando uma vida de quem segue o ressuscitado. Então o que é que ela vai fazer? Como você está sendo luz para ela e você incomoda com a sua vida, então ela vai dizer isso para você. Você é um exagerado, não é bem assim. Porque, meus irmãos, nesse mundo, se nós não formos exagerados, ninguém vai conseguir ser santo, não. E por que se chama exagerado? Porque as pessoas estão tão envolvidas no lamaçal do pecado, que quando ela percebe que tem alguém que não está dando razão para aquilo, aí ela chama de exagerado para a pessoa ceder e fazer o que ela faz. Então essa não é a voz de Deus. Não é. E aí vai acontecer uma coisa com você. Você vai ficar só. Seguidor de Jesus Cristo fica só. Não tem jeito não. Quando você vê aquela multidão, aquele monte de gente, aquela coisa toda, todo mundo, aquela algazarra, aquela coisa toda, nós somos cristãos, mas você vê tanta coisa errada e não dá. Os seguidores de Jesus Cristo, nesse mundo, ele é convidado a andar na solidão, porque os outros não vão querer ser como você. E como os outros estão querendo ser igual aos outros que estão levando uma vida errada, e como você não cede, você vai ficar só. Só com ele. Só com Jesus. Então me pergunto e pergunto a você. Você está conseguindo distinguir a voz de Deus nesse mundo? É preciso silenciar muito. Nós vivemos num mundo barulhento e o barulho nos leva ao pecado mesmo. O silêncio nos leva ao discernimento. E é no discernimento que nós ouvimos a voz de Deus. Então você está vivendo mesmo? Que aqui eu estou falando para os católicos, para os pagãos. O cara que está no mundo quer ouvir, tudo bem. Mas eu estou falando para o cristão. Eu estou falando para você que é católico. E eu estou dizendo para você. Você entrou no novo jardim ou você está no jardim antigo? E dizendo que está no novo e você não está. Você está no antigo. Cedendo a isso e cedendo àquilo. Cedendo a esse pecado e aquele pecado. Como uma mulher casada que me falou que o marido dela, que aparentemente, né, porque é o politicamente correto, aparentemente parece ser um homem de Deus. Aparentemente, diante de todo mundo. Mas essa mulher encontra o marido dela assistindo televisão de noite e assistindo pornografia. E ali, não somente assistindo pornografia, mas caindo no pecado. E aqui eu não vou detalhar, mas você já entendeu. Ela encontra o marido dela pecando.
como ela não cede a essas coisas, aí o que é que ele faz? Olha para ela e diz assim, você é uma exagerada, não é bem assim. E agora ela vive esse drama, por quê? Porque ela queria que o marido dela fosse santo e o marido dela não é santo. Não quer levar uma vida de santidade. Então o que é que ela vai fazer? Bem, ouça você a voz de Deus. E se ele quer ouvir a voz do diabo, que ele fique com a voz do diabo. Politicamente correto, mostrando para todo mundo que ele é santo, que ele é o homem de Deus. E caminhando para o fim, porque a lama pode passar por cima a qualquer momento, ou receber um tiro na testa, ou o carro bater, e mostrando para todo mundo politicamente correto. E ela no sofrimento de ouvir a voz de Deus que está dizendo, não é isso que você tem que viver, e não é isso que você tem que fazer. Não ceda. Ok, acabou a homilia. Mais uma vez eu pergunto para você, em qual dos dois jardins você está? O da nova ou da antiga? Ou você está dizendo que está no novo, mas está no antigo? Ouvindo a voz da serpente dizendo assim, não é bem assim não. Não é bem assim não. Olha como é que ela falou para Eva. Não é bem assim não. Olha, é assim, ó. Se você comer do fruto, você vai ser igual a ele. Não é bem assim. Está vendo como a voz, ela repete? Não é bem assim? Aqueles cristãos que estão querendo viver uma vida santa realmente, aí o outro vem e diz, não é bem assim? Olha, igualzinho. Ele não muda, ele usa, ele não é criativo, o diabo. Ele sempre fala a mesma coisa. E o da nova criação está dizendo, olha, quem me segue ouve a minha voz. E a minha voz diz, largue essa vidinha errada. Sede perfeitos, como o vosso Pai do céu é perfeito. Sede santos, como o vosso Pai do céu é santo. Que nada, esse negócio de santidade, isso é só no passado, agora não. Agora não, agora sim. E não tem outra alternativa não, é agora sim mesmo. Vai nessa onda da serpente que está dizendo que santidade foi só no passado. Entre nessa onda que você vai, e você vai ver o que vai acontecer com você e comigo se nós entrarmos nesta onda. E o tsunami levou também muitos. Não se esqueçam que a onda do tsunami também levou. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.